Gratidão. E aqui nós vamos falar sobre as frequências, né? Então, algumas perguntas sobre essa separação do joio do trigo, né? O que é essa separação do joio do trigo? Como é que isso funciona na prática, né? Como é que a gente passa por isso? Como é que a gente vai perceber isso? Como é que é isso, né? Então, primeiro a gente só precisa compreender, né, que o universo, ou seja, que tudo opera através de frequências. Então, a nossa consciência está conectada a uma determinada frequência original, da nossa origem. Então, nós temos uma frequência, cada um de nós, original, aquela vibração que corresponde a quem somos. Quando a gente entra num planeta denso para fazer a nossa experiência, a gente passou, né, por esse processo na Terra de esquecimento, né, véu do esquecimento, o que nós viemos fazer, quem somos e todo esse processo antes de chegar na transição planetária. Então, muitas pessoas ainda estão, né, nesses processos, em determinados pontos, e estão vibrando em determinadas frequências. Por quê? Porque ainda não se uniram à sua frequência original, da sua essência, que tem lá registrado, né, no seu registro acástico, está registrado que ela é da origem X e tem uma frequência X, uma assinatura vibracional que corresponde àquele ser. Então, aquele ser é daquela origem, tem aquela frequência, ele é aquilo, né? E ninguém pode mudar isso. Então, esse movimento das frequências, o que acontece? Nós começamos a transitar dentro de um mundo denso, de terceira dimensão, e começamos a coletar informações, começamos a viver experiências, começamos a acreditar em coisas, começamos a fazer a nossa trajetória, a nossa jornada. Com isso, a gente foi acessando milhares de frequências, acessando informação, acessando notícias, acessando a crença limitante do outro, acessando padrões, né, familiares, hereditários e etc. Tudo isso tem vibração, tem um nível de informação, de frequência. Então, nós, diante desse conjunto de informações, somos o quê, né? Somos uma média. Então, vamos tirar uma média de tudo aquilo que a gente lê, assiste, vive, acredita, pratica. Tudo isso contém vibrações. Quando a gente faz uma média disso, a gente tira que então aquele ser, vamos imaginar, né, que aquele ser está, a média de frequência dele nesse momento é 50. Só que a frequência original dele é 150. E ele está nessa média de tudo que ele pratica, experiencia, aprende, etc., está em 50. Então ele está abaixo daquilo que ele é, né? Está abaixo daquilo que ele é. Mas dentro do planeta e dentro da linha do tempo dele, o que isso corresponde? É bom ou ruim, né? Eu estou dentro? Estou fora? E aí? Então, essa obviamente que é uma leitura, né, linear, né, da nossa visão humana, né, uma visão humana do ser humano para compreender um pouco como funciona isso. Mas o que acontece? Essa assinatura, ela vai ser alcançada, essa vibração vai acontecer, porque o ser escolheu vir, né, nesse momento da transição e evoluir. Então ele vai despertar, ele vai chegar no 150. Ele está caminhando, e nessa caminhada ele conseguiu chegar a 50, ok. Mas esse processo não acaba. E não é porque nesse momento ele não atingiu a marca, né? Então ele vai ficar para trás. Então tem uma revolução acontecendo, dizendo, né? Ah, vai acabar o tempo, né? E que vem essa situação do arrebatamento, que é então todos aqueles que alcançaram as frequências mais elevadas, linhas do tempo, eles vão ascensionar e o resto fica para lá. Não é bem assim, né? O que é o resto? Não existe o resto nem aqueles que vão. A separação acontece por conta da decisão interna.
Ou seja, se eu cheguei em 50, estou numa linha de tempo evolutiva. Então, existe para mim o continuar naquela caminhada dentro do planeta Terra, porque é uma linha evolutiva e essa frequência atende àquilo que eu estou fazendo? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque a Terra passa por um processo evolutivo. Então, ela se tornou consciente, assim como as pessoas que estão passando pelo despertar, a Terra despertou. Então, a Terra despertou e ela tomou a decisão de não querer mais aqueles que não querem evoluir. Entre aspas, não querer mais, né? Não vamos julgar, mas é no sentido de não poder acolher, né? Acolher aqueles que estão destruindo a mim. Porque Gaia falou, você está destruindo as árvores, você está fazendo guerra, você está indo contra as leis superiores evolutivas. Basta. Então, esse basta veio lá atrás e esse processo que a gente está fazendo hoje já era para ter acontecido há mais de 20 anos atrás. Por quê? Porque a gente já tinha que ter tomado a consciência, né? Tomar consciência de que o que nós fazemos estamos impactando a Terra. Não só a Terra, todas as outras dimensões de nós mesmos. Então, o que eu faço fisicamente aqui, se eu estou destruindo alguma coisa, eu estou impactando os corpos sutis. Eu estou impactando as minhas conexões superiores. Eu estou impactando as minhas outras realidades. Então, se o ser veio com uma missão, ele veio de uma órbita, com uma missão, não importa de planeta que ele veio, não importa nada, mas ele veio com uma missão. Todos nós temos a missão de progredirmos, de evoluirmos. Então, esse ser que veio com essa missão e começa a fazer coisas contrárias à missão, ou seja, ao invés de ele apoiar o desenvolvimento dele mesmo, autoconhecimento, e auxiliar os outros, ele começa a fazer o contrário. Então, ele está nadando contra a corrente. Mas ele está fazendo isso porque ele não sabe, ele dormiu, né? Está inconsciente, e de repente se deixou levar por um grupo que falou, vamos construir aqui uma indústria e vamos fazer esse negócio. E ele aceitou, e está lá. Então, em que frequência ele está? Internamente, a frequência que ele está preservada, entre aspas, né? Quem ele é. Só que ele não descobriu, ou redescobriu, ou relembrou quem ele é. E ele continua participando de um grupo que não condiz com a frequência dele. Então ele vai pegar e vai começar, a frequência dele vai entrar abaixo, bem abaixo daquilo que ele é, e ele vai, se ele 50, vamos supor que era a frequência, ele vai estar em 30, vamos imaginar, em 20. Então ele está dentro de uma frequência que não corresponde à Terra evolutiva e à média que ele deveria estar para o seu próprio processo, porque ele veio com uma missão. Então ele vai entrar por um caminho, ele entra por um caminho que não é o dele. E aí o que acontece? Ele é joio ou ele é trigo, né? Se a missão dele é de trigo e ele está agindo como joio, quem ele é? Então aí entram as consciências, aí entra o discernimento. Por quê? Porque esse ser se deixou levar, né, por um caminho que não é, e ele pode ser ajudado, ele pode ser ajudado. Existe ajuda para ele, por quê? Porque ele está dentro de uma missão e a tarefa dele tem que ser realizada no momento da transição planetária. Então, pode acontecer o que chamamos de operações, né? As operações de resgate, operações de ajuda àquele ser, porque ele tomou um caminho, mas ele vai perceber que não é o caminho, que ele está subindo a montanha errada, né? Estou subindo a montanha errada. Vai acontecer por quê? Porque com essas frequências do planeta Terra, as novas, vão tocar a porta dele e vão falar, ei, acorda, você está subindo a montanha errada. Então ele vai perceber, ele vai sentir que não é aquilo,
Então, no momento que ele sente que não é aquilo, ele fala, não, eu tenho que sair daqui, não tem nada a ver com essa indústria que está destruindo, etc. E ele toma a decisão de sair dali, porque aquilo não é para ele realmente, ele faz um movimento de mudança de frequência. Então, ele sai daquela linha que ele estava entrando do tempo, que não é retrógrado, de uma linha destrutiva para uma linha construtiva, que é a linha dele. Então, ele pode recuperar isso? Pode, claro, porque a decisão que ele toma com ele mesmo é determinante para que o processo se rearranje e ele se reconecte à sua própria linha do tempo ascensional. Então, não está perdido, acabou o fim. Mas o que determina é aquilo que nós somos em essência e o quanto nós estamos trabalhando para perceber isso e trabalhar isso. Então, isso é importante. Por quê? Porque a gente tem que chegar na frequência. Nós temos que chegar na frequência. O que é chegar na frequência de compreender que um planeta que está em transição, compreender linhas do tempo. Então, as pessoas estão acessando essas coisas porque elas estão nisso. Ninguém acessa uma informação dessa se não está nisso. Então, é aí que começa a separação. Mas não é uma separação porque a gente vai brigar com esses e vai aplaudir aqueles. Nada disso. É porque consciencialmente, frequencialmente, que é uma junção de uma informação, de uma vibração, aquele está vibrando uma coisa e o outro está vibrando outra. Mas aquele que, de alguma maneira, se atrasou, ele não vai ser jogado para lá, mas ele vai estar dentro de um processo do próprio aprendizado dele. Então, é necessário ele passar mais uma etapa antes de ascensionar? Ok, ele vai passar. Não é castigo, nada disso. Mas é um aprendizado para quê? Para que ele vá para a próxima etapa de uma forma decidida, consistente. De uma forma que ele compreenda, tenha clareza. E não porque ele vai fazer o seu salto quântico, né? E se esborrachar na parede. Porque ele precisa correr agora. E de qualquer jeito ele precisa alcançar, sair dos 50 para os 150. Então, esses momentos, como diz, não, agora, olha, são cruciais? Claro que são. São cruciais, mas o que determina? É nos mantermos na frequência do todo, na frequência mais alta da nossa consciência. Então, eu percebi que aquilo não é. Então, eu já fiz um movimento de sair disso, daquilo. Então, a minha frequência já mudou, porque eu estava acreditando em alguma coisa que não era, nem fazer parte do meu processo interno. Quando eu reorganizo isso, eu volto para a minha frequência ou me aproximo mais daquilo que eu sou. Libero aquela energia que não era e me aproximo mais da minha própria frequência. Então eu entro, estou a caminho de volta, no caminho de retorno da minha própria linha do tempo. Então, por isso que a gente diz que a transmutação, né, como é importante. Transmutação significa que se a gente percebeu uma energia que não corresponde a nós mesmos, que é de alguém, de um processo, de alguma coisa externa, a gente transmuta e se coloca naquilo que é o melhor para nós. Então, a gente eleva a frequência. Mantendo a frequência elevada, a média de todos que estão conectados, por exemplo, nós temos uma egrégora. Todos que estão conectados à egrégora, eles têm o dever de manter a sua frequência em ordem. Por quê? Eles não possam olhar para lá para o lado errado. Né? Por que isso não acontece? Porque estamos num processo de evolução, né? E estamos ancorando as energias da nova Terra. Então, todos que entram nessa participação, nessas egrégoras, eles vão auxiliando e vão ampliando a frequência, elevando a frequência, e a nossa média vai aumentando. Então, se nós vamos aumentando a nossa média, tudo que está associado a cada uma das pessoas que faz isso, vai subindo também. E vai aumentando também. Então, vai erguendo, né? Disse Jesus, vai erguendo os mortos, certo? Vai erguendo essas pessoas, os seres,
para uma vibração mais alta. Então, aí vamos imaginar que a gente tem 5 linhas do tempo. E a gente estava de baixo para cima na segunda, tinha X pessoas na egrégora fazendo esse trabalho e começou a se elevar, passou para a terceira linha. Então, aqueles que estavam na primeira passaram para a segunda. E assim, então tudo vai se movendo. Então, quanto mais a gente faz isso, mais a gente auxilia os que estão vindo, mais esses se unem e mais a gente sobe. Quanto mais a gente sobe, mais os que estão vindo vão subir também. E aí determina esse joio e trigo, essa, né, que não gostamos de falar isso, mas existe isso, né, existe isso no sentido de que o planeta Terra não vai acolher mais baixas frequências. Então, o que se chama joio no planeta Terra hoje é o ser que veio para férias, veio para destruir, veio para ficar lá na zona de conforto e a energia dele não colabora com nada. Por quê? Porque as pessoas que estão numa linha dessa, brigando, fazendo política, fazendo, né, todas essas coisas, toda essa bagunça, que estão guerreando, que é uma coisa muito triste, né? Isso é uma outra situação muito forte, muito triste. O que acontece? Eles não estão colaborando para a ascensão, para a evolução humana. E essas energias puxam aqueles que estão subindo, eles precisam fazer um esforço maior, por conta de que essas começam a querer puxar todo mundo de volta para baixo. Então, esse jogo de empurra, esse é o joio e o trigo, Gaia disse, chega. Né? Por quê? Porque aqueles que estão fazendo isso não podem mais suportar aqueles que não estão. Por quê? Porque a evolução não aconteceria nunca. Então, como é que nós chegamos, né, na quinta dimensão? São 5 linhas do tempo. Então, a gente vai chegar nessa quinta. Se cada vez que a gente tenta ir um pouquinho mais para cima, tem mais 200 mil guerras. Tem mais gente gritando do outro lado. E a gente aqui tentando pacificar. Então, isso não funciona. Porque sempre vai ter esse desequilíbrio. Quando a massa, a grande massa crítica, inverte a polaridade, ou seja, a massa crítica, antes da transição, a massa estava para baixo. A grande massa, não queria saber de nada. É guerra, é conflito, é briga, eu quero tudo para ontem, é resultado, tudo. Não quer saber de nada que seja evolutivo, Deus ficou para lá. Então, essa massa começou a derrubar a frequência do planeta, destruindo, atacando, brigando, reclamando. Todas aquelas energias densas começaram a impregnar a crosta terrestre e por isso foi necessário toda essa intervenção de naves e tudo que está acontecendo. Estamos num ponto aí culminante agora. Então, quando essas frequências mais densas chegaram num nível extremamente negativo, aí houve essa intervenção. Não que ela não existisse, ela sempre existiu. Ou seja, sempre existiu no sentido de monitorar, não de intervir. Por quê? Porque o livre-arbítrio do ser não pode ser atacado. Mas, se, né, vem outras situações de guerras, isso está sendo monitorado. Por quê? Porque isso destruiria toda a humanidade. Né? Então, aí já nem a gente, pessoas, seres fazendo trabalhos com elevação de frequência, poderia apoiar. Por quê? Porque seria uma coisa totalmente fora do nosso controle. Então, o monitoramento superior, ele está em áreas críticas, áreas de densidade gigantesca, de guerras, etc. E também apoiando os seres que, em alguns pontos do planeta, precisam dessa ajuda, desse resgate, desse apoio, porque são seres que têm missão, mas subiram alguma montanha errada e podem ser ainda recuperados para o processo ascensional. Então, tudo isso vai sendo monitorado. E as frequências das faixas, elas vão
se alterando, se alternando pela média das pessoas. Então, vamos imaginar que a gente tem um grupo de 10 pessoas altamente positivas, altamente dedicadas, altamente focadas, né, num trabalho desse. A frequência dessas pessoas, a média vai ser X. Então, não é quantidade, gente. Esse é o grande engano. Que muitas vezes a gente acha, não, mas lá embaixo, mas você está falando que tem 7 milhões, 7 bilhões, não, gente, nem 7 bilhões, que nem sabem do que está acontecendo. E aí? Mas qual é a frequência desses 7 bilhões? Então, aí é que está. Não é quantidade, é qualidade vibracional. Por quê? Porque se fosse por números, nossa, não haveria o planeta Terra já teria sido destruído. Porque por quantidade, se temos um percentual pequeno, né, de pessoas que estão focadas nisso, que estão trabalhando por isso, não teria, seria humanamente impossível. Então, não é por conta da qualidade vibracional da frequência. Então, você pega um ser como Jesus, que veio, quando despertou o Cristo, ele transmutou a humanidade inteira. Então, imagina o nível de frequência desse ser, desse avatar. Assim como o Buda, né? O Buda sentava diante, os discípulos sentavam diante dele e ele trabalhava em silêncio, não precisava fazer nada, estava tudo resolvido. Por quê? Porque estavam num nível de frequência de consciência muito além de quinta dimensão. Era um nível extremamente elevado. Então, é isso que determina a média das faixas, né, de frequência. Então, os seres que estão apoiando todo esse processo evolutivo, multidimensionais, né, estão atuando, eles estão em várias dimensões. Então, estamos fisicamente aqui, projetados aqui, mas a nossa fisicalidade também, original, menos densa, né, mais sutil, está numa outra faixa de frequência, uma outra linha do tempo, uma outra realidade, que são as nossas realidades paralelas. Então, essa frequência é absorvida pelo ser físico daqui, mesmo estando dentro de um planeta com densidade mais baixa, porque esse é o objetivo, é trazer seres com frequências mais elevadas para poder equilibrar. E aí elevar e ajudar os outros a se elevarem também. Então, a importância desse trabalho é muito grande, ou seja, cada um de nós que desperta em algum nível, que está fazendo isso, que está meditando, que está buscando se elevar, que está buscando se sentir bem, que está buscando fazer a sua parte, ele contribui com essa média de frequência. E não precisa falar, não, mas é só um. Não, não importa. É um, tem que ser, porque esse um você não sabe o potencial dele. Então não tem, gente, não tem letreiro na testa dizendo, olha, esse aqui é bom, esse não é. Não tem. É qualquer pessoa, qualquer ser humano que esteja de coração aberto, fazendo o seu próprio processo interno, ele não precisa estar fazendo nada com ninguém. Ele está fazendo com ele mesmo, ele já está fazendo. E aí ele pode colaborar com os outros e aumentar essa frequência, essa média, essas médias, essas frequências. E quando isso acontece, contribui para a elevação do planeta e a questão do joio, né, do trigo, começa a mudar, porque muitos que poderiam estar, entre aspas, no joio, mas que não estavam percebendo o que estava acontecendo, tomaram outro rumo diante desses movimentos e estão entrando em outra faixa. E assim, sucessivamente. Agora, tem alguns que não, porque eles fazem parte realmente daquele sistema que queria impedir a evolução da humanidade. Então, aí sim. Então, para essas situações, é outra forma de atuação no momento dos grandes eventos,
que são os grandes eventos? Os grandes eventos são os eventos de ruptura. Ruptura de quem segue uma determinada linha do tempo e de quem não segue. Mas isso é determinado justamente pela frequência que o ser ele escolheu a guerra, ele escolheu destruir. Então, aí não cabe dentro de uma Terra de quinta dimensão, porque não tem essa frequência. Não existe num planeta evolutivo alguém que vá destruir uma formiguinha. Não existe. Por quê? Porque o ser já se conscientizou do seu papel diante do planeta. Então a frequência dele já está determinada. Então o que ele vai fazer é ir seguindo. Então aí aqueles que não estão nessa frequência, porque continuam na negatividade, etc., não seguem. Então aí sim acontece a separação. Então o que a gente não pode é dizer, ah não, você falou uma bobagem, você já entrou na linha de lá. Não é assim, né, gente? A gente tem que ter o discernimento e o respeito pelas pessoas, né? Porque muitas pessoas podem estar passando por momentos de dualidade, mas não porque ela está na linha do joio, mas porque ela também tem um trabalho junto àqueles que estão ali. Então, às vezes, parece que ela está junto com aquelas pessoas porque ela também é da mesma laia, né? Como a gente gosta de falar aqui, né? O ser humano é da mesma laia. E não é isso. Ela está ali porque ela tem um trabalho evolutivo. Ou seja, a alma dela até escolheu estar ali. Porque ela sabe que ela vai poder sair dali. Então, é outro tipo de trabalho interno, que é o trabalho de superação de forças para ela ingressar na linha evolutiva. Então, isso também faz parte da caminhada, como Jesus, né? Passar pelo deserto, né? Então, isso faz parte da caminhada. Faz parte do caminho da alma para se fortalecer. Então, não é que aquela alma é joio porque ela está lá, junto com aquele bando, né? Como as pessoas gostam de rotular, que vem só o lado externo. Não é isso. Muitas vezes ela tem um papel dentro daquele bando e é ela quem vai levar o ensinamento para aquelas pessoas. Então, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. E a gente não pode ficar fazendo, né, as coisas como, olha, esse aqui já sei, vai para lá, aquele outro vai para cá. Nunca, gente. A gente nunca pode julgar nada, porque a gente não sabe nada. O que a gente não sabe é a causa, né, da pessoa estar em determinada situação, de outros tem outra. E o trabalho não é esse. O trabalho é a gente se elevar, fazer o nosso melhor. E em ressonância, por ressonância, a gente entra em contato com pessoas que estão também fazendo. Então, uma alma boa vai encontrar outra boa, gente, porque é um trabalho, é a ressonância, a frequência que une. Então, a nova Terra, ela vai unir as pessoas através dessas frequências. E não porque, eu fui com a cara, o outro não fui. Né? Não mais essas coisas de personalidade, mas de encontros internos mesmo, que vão manifestar realidades que a gente vai viver que a gente não tem nem ideia. Então esse é o momento de a gente tomar consciência de que a frequência, a vibração, ela é fundamental, evidentemente, porque ela determina o que eu penso, a maior quantidade de tempo na minha vida, o que eu penso, o que eu sinto, é o que determina para onde eu estou indo. Se eu estou a maior parte do tempo reclamando isso, aquilo, eu estou derrubando a minha vibração e estou me conectando a tudo que está nessa confusão. Se eu estou a maior parte do tempo num processo evolutivo, em autoconhecimento, buscando fazer o meu melhor, a minha média sempre vai ser acima daqueles que não fazem isso. Então é isso que determina, e isso está conectado à nossa consciência. Não é uma coisa da personalidade. Por isso que a personalidade, ela não pode atrapalhar, porque muitas vezes a personalidade pega e começa a reagir às situações.
aí ela atrapalha todo o processo interno que não reage a nada, que é um processo onde a gente tem que se reconectar com nós mesmos e ir respondendo às situações com calma. Então, nada se resolve, né? Um passo de mágica. E também a gente tem que tomar cuidado para ver como a gente atua nas situações. Porque essas ou você vai elevar ainda mais a frequência, ou você vai derrubar à toa, à toa. Então muitas pessoas se perdem em coisas à toa, porque são transitórias, lembrando, gente, que tudo isso aí está transitando, está passando. O filme está passando e a gente só tem que seguir o caminho que nós mesmos escolhemos. Então, vamos nos conscientizar, né, da importância da questão da frequência, mas não vamos começar a se separar por ego, né, ou por vaidade. Por quê? Porque aí nós estamos colocando em risco o próprio processo. Nós temos que estar conscientes nesse momento de mantermos a nossa frequência, a nossa vibração, o nosso bem-estar. Se nós estamos mantendo, aquilo que a gente precisa, vem para nós. A situação, a informação, a pessoa, a circunstância, tudo vem. Se a gente está na bagunça, no noticiário, aí nós saímos do foco que nós temos que manter. Então, aí atrapalhamos as frequências. Então, o nosso avatar, né, como a gente fala, o nosso personagem, tem que estar imbuído da energia do eu superior, mesmo que ele não esteja num nível de consciência mais elevado, mas ele vai estar imbuído disso. Então, a frequência se eleva porque o foco está sendo para o alto, para Deus, para o todo. E aí a gente mantém essa frequência e vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, até a gente passar por esse momento, né, que é mais crítico e que a frequência, a vibração determina o nosso estado de consciência e a nossa caminhada nas nossas respectivas linhas do tempo. Gratidão.